Hoje é um dia de memória ruim, difícil, uma memória triste hoje para São Paulo. Hoje faz 50 anos do grande incêndio do edifício Joelma. 700 pessoas já estavam trabalhando por volta das 8h30 da manhã há 50 anos. Começava ali um dos maiores incêndios da história, não só do Brasil, da história do mundo. O incêndio do edifício Joelma, ali na Praça da Bandeira, esquina com a Avenida 9 de Julho. São Paulo já estava traumatizada com um incêndio que tinha acontecido 2 anos antes, o incêndio do edifício Andraus. Agora, em 30 minutos, o fogo que surgia por causa de um curto-circuito no 12º andar tomava conta do prédio inteiro. Em 30 minutos, 4 andares estavam já destruídos, absolutamente tomados pelo fogo. Em 1 hora, preste atenção nesses números, em 1 hora de incêndio no edifício Joelma, mais de 100 médicos estavam na porta do prédio para oferecer os primeiros socorros. Mais de 100 médicos, 250 bombeiros, 39 carros de bombeiros, 1.500 policiais tentando de alguma forma orientar não só aqueles que conseguiam sair do prédio, mas também as pessoas no entorno que assistiam atônitas àquela tragédia. Todas as ambulâncias de emergência dos hospitais de São Paulo ficaram à disposição para socorrer ali as vítimas. Resultado: em 6 horas, o incêndio só foi controlado depois das 14 horas, foram 188 mortos. Uma coisa impensável hoje, com todas as regras essas de combate a incêndio obrigatórias em São Paulo, que vieram em decorrência desses 2 grandes incêndios, especialmente do incêndio do Joelma. 40 pessoas naquele dia, dos 188 mortos, não conseguiram esperar socorro e preferiram se jogar do edifício do que esperar, que tentar que os bombeiros os resgatassem. Elas estavam espremidas pelo fogo. Embaixo, uma multidão gritava: não se jogue, não se jogue, não se jogue. Mas o fogo era intenso. 188 mortos. 2 anos antes, no Joelma, que já tinha sido uma tragédia, foram 17 mortos. Quem não se jogou, muitos morreram asfixiados nas escadas, tentando fugir, asfixiados pela fumaça. Outros se abrigavam no banheiro e no teto do edifício Joelma, tentando molhar o chão para conseguir sobreviver. Só que os sapatos, dado o calor, derretiam. As pessoas torravam os pés. Horror, horror, horror. Um helicóptero, somente um helicóptero, tinha capacidade técnica para salvar essas pessoas. E quem cobriu de perto aquele dia, aquela tragédia, foi o repórter Milton Parron. Parron, que hoje comanda o SEDOM aqui no Grupo Bandeirantes. Milton Parron estava presente e viu toda aquela tragédia de perto. Milton Parron, bom dia. Obrigado pela sua participação especial hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Que recordações você tem daquele dia, 1º de fevereiro de 1974, Parron? Bom dia, Sabino. Bom dia a todos. Já começa destruindo tudo aqui, que senão não... Caiu o fone de ouvido aqui do Parron. As recordações que eu tenho são as piores possíveis. Demorou um bocado. Demorou um bocado de tempo para superar o trauma. E cobertura de incêndio já tinha uma certa janela, já tinha uma certa experiência. Você tinha feito do Andraus também? Andraus não. Andraus. Dia do Andraus, uma expressão que... Glória-me Deus. Expressão do arcebispo. Então, Helder Câmara, eu estava com ele lá no Recife, fazendo uma programação especial lá da emissora. Eu não estava aqui. Mas eu já tinha feito, o primeiro incêndio que eu fiz de grandes proporções foi no Bazar Lorde, Rua Direita. Você pode imaginar, é como Antigo Março, uma loja colada na outra, você imagina. Sim. Ali eu levei o primeiro pito de um bombeiro. Pito, bronca.
Eu colecionei broncas de bombeiros a vida inteira. Por quê, pô? É porque a gente é o atrevimento, você quer mostrar a realidade do fato. Então não era muito raro. Eu levei uma, por exemplo, porque eu mandei o bombeiro desligar lá primeiro o caminhão, aquele barulho infernal do motor. E você precisava entrar no ar. Eu tinha que entrar no ar, aquele barulho cobrir. Falei, amigo, faz favor, o senhor quer que a gente pare de combater o incêndio para o senhor ficar relatando aí na sua emissora? Isso foi não foi incêndio, isso foi enchente aqui no Mercado Central. Ali enchia d'água. E no Bazar Lorde levei uma bronca porque eu estava fazendo para a Jovem Pan e para a TV Record. Uhum. Meu cinegrafista, um dos maiores gênios que eu conheci na minha vida, morreu há muitos anos, Laerte Garcia Rosa. Ele era tão atrevido e eu tinha que seguir, porque naquela época eram os mini-tapes. E o fio era muito curto, do microfone para o... Então eu tinha que acompanhar o cinegrafista. E ele subiu nas escadas Magiros. Mas o bazar, o bazar, quando você fala bazar, dá a impressão que é uma lojinha. É um tremendo de um prédio, uma loja de departamentos. Já a parte central já tinha vindo abaixo. Estava a parede da rua direita, na frente da loja, estava em pé. Mas tinha muita chama ainda. Ele subiu na escada e eu fui atrás para narrar. Rapaz, que bronca que levamos lá. Parron, no Joelma, você teve algum acesso ali ao prédio durante ou depois do incêndio? Depois sim. Depois. Durante, é impossível. E no final da tarde até, porque pelo trabalho que a minha equipe ali desenvolveu, eu já tinha uma boa relação de amizade com o capitão, depois foi a coronel Caldas, Hélio Caldas, que estava comandando ali. Eu tinha com ele uma boa amizade e em muitos momentos ele me solicitou que pedisse no ar determinadas... Então, se eu quisesse, poderia ter entrado no final da tarde, mas eu não... À noite eu entrei porque ele, o coronel Caldas, falou: quer entrar no edifício, quer dar uma olhada? E entramos. Os 3 primeiros andares eram de estacionamento. Ainda hoje, acho. Ainda hoje. Eu não sei, há muitos anos não vou. E aí, quando eu entrei, estávamos em 3. Eu, o motorista, Paulo Rodrigues, e o operador Natal Baldini. Natal Baldini era uma figura, você diria, desligada. Vai, ele era trabalhei com o Natal Baldini também. Era um desligado, mas não tinha trabalho que não saía. Com ele, não tinha. Fazia tudo entrar no ar naquelas condições tecnológicas daquela época. Eu poderia escrever um livro só das passagens que eu tive com o Natal Baldini. E nesse dia, fato que eu nunca tinha visto e nunca tornaria a ver Natal Baldini chorando. Como eu também. E o coronel Caldas, então na época, bateu no meu ombro e disse: não se aborreça, não se entristeça, não fique acanhado por chorar. Nós também choramos. E as lágrimas são o maior preço que a gente pode render a esses que nós não pudemos salvar. Fizemos tudo, não pudemos salvar. Parron, e muitos repórteres com quem eu já conversei que cobriram grandes tragédias como a do edifício Joelma, relatam o choque naquele primeiro momento em que você chega e observa. No momento em que o senhor chegou até o edifício Joelma, qual era a cena? Em primeiro lugar, só tinha um carro do bombeiro, que é o chamado carro leve, aquele que vai na frente para avaliar a extensão e solicitar então, o aparato necessário. Por essa razão, nós conseguimos botar a viatura bem na ilha divisória de pista ali. Viatura é como chamava um carro de reportagem, né? Hein? Viatura é como chamava o carro de reportagem naquela época. Exatamente. O carro de reportagem, equipado com os Motorolas, PHF. Tinha uma certa limitação de tempo, porque esgotava a bateria rápido, e de qualidade de som também. Mas foi possível com ele
nos primeiros momentos, até que chegou todo o aparato necessário para a instalação de fios da Câmara Municipal pela pista ali, até onde a gente se encontrava. Bom, ali o prédio estava... O incêndio estava circunscrito ali pelo 12º, por ali, na metade do prédio. Você não conseguia, mal conseguia ver o alto, porque era muita fumaça junto com as labaredas que cobriam, subia aquela fumaça e lá para cima você... E quando nós chegamos, a primeira coisa que me chamou a atenção e que já me... é que o motorista, para encostar a viatura ali, poder botar na ilha central, para ficar distante um pouco do fogo, né? Porque nós ficamos aqui, uns 20, 30 metros do prédio. E eu saltei da viatura, tinha algo coberto lá com lona e tal. Até achamos que era material enfim, nada, de alguém que tirou do prédio e botou ali para... Aí eu vejo os 2 pés. Era o primeiro. Era a primeira das vítimas fatais. 188 pessoas. 188. Os 300 feridos na época. Logo na sequência, começaram a chegar os primeiros carros de bombeiros, e aí uma multidão começou a se aproximar. Eu nunca vi tanta gente na minha vida reunida ali. Agora, você vai dizer, o que mais te impactou? O que mais me impactou e me deixou por uns tempos necessitando de... Apoio psicológico. Exatamente. Tive que procurar um analista por uns tempos. Foi ter de narrar, não o fogo consumindo cada vez mais o prédio, os helicópteros voando sem poder pousar, os bombeiros sem poder entrar para tirar aquelas pessoas lá que estavam... Você tendo que narrar as pessoas nas janelas, já as que você conseguia enxergar, lá no alto, lá no topo, no parapeito, quando batia o vento, que uma manhã ensolarada, e volta e meia tinha aquelas lufadas de vento, talvez provocado pelo próprio calor da... Aí a fumaça se afastava um pouco, você descortinava lá no alto, as pessoas dando com as mãos, pedindo ajuda, pedindo socorro. Você tendo de narrar aquilo tudo. Impotente para fazer qualquer coisa. E o que é pior, vez por outra, uma se atirava lá do alto. E você ali ao vivo narrando aquilo tudo. É uma experiência que eu não tive outra parecida. Isso eu ia perguntar. Foi talvez a cobertura mais chocante, mais trágica da sua carreira? Foi. E outra coisa que também que marcou muito é que durante... Você tinha que narrar, você estava saltando na tua frente, caindo a uma distância de alguns metros. O barulho, o choque do corpo batendo no chão. Fiquei semanas com aquilo no ouvido. Choque. Pessoas gritando quando saltavam. Umas atravessavam aquela coluna de fumaça aos berros. E outras atravessavam a coluna para a morte silenciosamente. E as pessoas embaixo gritavam para que eles não pulassem. As pessoas, tinha gente, centenas ajoelhadas no chão, outras gritando. Um pandemônio. E outra coisa também que a solidariedade dos meus companheiros, o trabalho em equipe na nossa área de atuação é primordial. Porque, via de regra, impera a inveja. No nosso mercado. É altamente competitivo. Então, tem aqueles que ficam torcendo para que você não chegue no topo da escada. Aquele dia, 2 pessoas. Marco Antônio Gomes, que hoje está fora do... O meu chefe na Rádio Dourado. Você trabalhou com ele. Gênio. E José Carlos Pereira, que você também trabalhou com ele. Tá. Eles se revezavam na linha de coordenação, depois que o Natal Baldini conseguiu montar toda aquela... E eles o tempo todo, calma, tenha calma,
exagera. Para que você não caísse em prantos ali. Você tinha quantos anos, Parrão? De Ou seja, um repórter inexperiente, né? Comparando-se à experiência hoje que você tem. Não, se surgisse hoje um outro fato idêntico, A postura seria outra. Não, me considero também inexperiente. É impossível alguém dizer que é experiente numa cobertura dessa. É impossível. É muito emocional, né? Muito. Como eu te falei, eu já tinha feito o Lorde, já tinha feito o da Água Branca, lá da Indústrias Matarazzo, já tinha feito Brinquedos Estrela, que destruiu tudo lá no Paris. Tinha feito vários. Tinha feito lá o gasoduto em Santos. Mas não tem como você afirmar que você é experiente desse tipo de cobertura. Doutor Parrão, a gente sabe que você tem um compromisso agora, mas queria aproveitar para prestar minhas homenagens para você, não só por causa dessas coberturas, mas pela carreira inteira. O Parrão foi meu chefe de reportagem e meu colega de reportagem na Rádio Jovem Pan, e aprendi muito com o Parrão. Nunca dei esse depoimento público, mas aprendi muito com o Parrão, que quem dera eu ter aprendido tudo. Não aprendi, mas o Parrão foi o melhor e o mais importante repórter da história do rádio, e tenho a honra de estar do lado dele hoje aqui na Bandeirantes. Muito obrigado, Parrão, pelo depoimento, viu? Eu tenho a honra de estar ao lado do maior mentiroso do rádio brasileiro. As pessoas não se tornam bons profissionais porque tiveram bons chefes. Se tornam bons profissionais porque elas têm talento. Se não tivesse, teria chegado onde você chegou. Obrigado, Parrão. Teve alguém honrado em trabalhar com alguém, eu me sinto honrado de ter trabalhado com você, viu, Sabino? Vamos parar desse confete. Nós vamos chorar. Parabéns pelo Os dois trabalho, são emotivos. Parrão, muito obrigado. Parabéns pela cobertura e pela história que você tem aí no rádio brasileiro. Viu? Volte sempre. Obrigado, Sabino. Foi bom revê-lo aqui. Foi bom. Aliás, rever é uma forma de expressão que eu vejo o Sabino todo dia pelos corredores. Mas vou voltar ao seu programa, viu? Obrigado. Um abraço a você e a sua equipe toda aí. Parabéns pelo trabalho, Parrão. Vitor Lupato, quais são os outros destaques de hoje do Manhã Nós Bandeirantes? vamos aos destaques do Manhã Bandeirantes, mas ainda falando sobre o incêndio do edifício Joelma, eu tive a oportunidade de conhecer um dos bombeiros que participou dessa tentativa, né, de salvamento de muitas pessoas ali no edifício Joelma, em Campinas. Um senhor que fazia alguns serviços de motorista para minha família, o seu Álvaro. E ele, Sabino, o seu Álvaro atuou como bombeiro no incêndio do edifício Joelma. Depois eu vim a encontrá-lo já há muito tempo depois em Campinas, e eram histórias tristíssimas, assim como o Parrão, que tem uma extensa carreira como repórter, como jornalista, diz que foi a mais chocante das coberturas que fez. O seu Álvaro, bombeiro, também dizia para mim, eu era menininho e ele fazia alguns serviços de transporte para minha família, e aí ele comentava comigo, olha, nos meus anos como bombeiro, eu nunca vi nada parecido. Eu não fiz a cobertura do edifício Joelma, muito menos do Andraus. Eu tinha 8 anos ali na época. Fiz várias outras tragédias, fiz 2 acidentes de avião, inclusive um deles aqui, ancorando durante 6 horas na TV Bandeirantes, o acidente da TAM, aquele primeiro acidente do avião da TAM. E vou dizer uma coisa, marca definitivamente a nossa vida, marca definitivamente a carreira, marca definitivamente a vida pessoal de qualquer um que presencia aquilo. Mas vamos